A origem da Páscoa ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga, a dos primogênitos sobre o Egito. O termo Páscoa em hebraico é Pesá e significa pular além da marca, passar por cima, poupar. Ela foi instituída pelo Senhor Deus como estatuto perpétuo e está diretamente ligada ao sacrifício de Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Com o passar dos anos, a data se transformou em uma oportunidade de vendas e comércio, mas nem de longe este é o seu principal objetivo. O sentido real da Páscoa é completamente espiritual. A Páscoa judaica foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus do Egito. Na verdade, ela marca o início da última praga, a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida do filho mais velho de cada família que não tivesse aliança com Deus. E para que o anjo pudesse fazer distinção, a Páscoa foi estabelecida. Isto está em Êxodo 12, do 1 ao 6. A data é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano. Isto é, entre março e abril, o calendário anual começaria para eles. No 14º dia desta data, o chefe da família deveria separar um cordeiro ou cabrito macho de um ano perfeito e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor até ao pôr do sol daquele dia. O mais belo na celebração da Páscoa é a unidade. O pai deveria reunir sua mulher e filhos ao redor do cordeiro e refletir sobre a grandeza e as obras de Deus. Todos juntos, a olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão e santificação ao Senhor. O sangue do animal possui importância única em tudo isso. Ele deveria ser passado na entrada da casa de cada hebreu, como diz em Êxodo 12, 7 e 8. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios egípcios, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperado com ervas amargas e pão sem fermento. Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando de suas aflições como escravos e o quanto haviam sofrido no Egito. O pão sem fermento nos aponta para uma vida santa, longe do pecado. Não devemos viver sob o domínio do pecado. Devemos ser santos para Deus e praticantes da sua palavra e justiça. E isso é muito agradável ao Senhor. Todo o sacrifício, isto é, o cordeiro, deveria ser consumido completamente, não apenas as partes boas, como as coxas, mas todo o cordeiro. Ou seja, devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor de Cristo, não apenas a prosperidade, a saúde ou bem-estar, mas tudo, inclusive as aflições do Senhor Jesus. Dessa maneira participaremos também da sua glória. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles seriam poupados e as portas da liberdade lhes estariam abertas. A expectativa deles deveria ser que o Egito era um lugar transitório. As aflições, dores, angústias e expectativas frustradas eram momentâneos. Estavam diretamente ligadas àquele lugar, como diz em Êxodo 12, 11. Ou seja, eles não pertenciam àquilo. Seu futuro não era ali. A viagem estava apenas começando. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiam sobre os mandamentos, o anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito. Seguir todos os princípios de redenção estabelecidos pela Páscoa garantiria a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Então eles o celebraram. A redenção estaria em sua memória e seria renovada sobre as suas vidas. A instituição da Páscoa no Antigo Testamento foi um apontamento da redenção promovida por Jesus Cristo na sua morte na cruz. Hebreus 10, 1. Há alguns elementos na Páscoa de Êxodo 12 que fazem referência direta ao Filho de Deus. 1. A celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor, de seu estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que creem. Pela graça sois salvos,
conforme está escrito em Efésios 2, do 8 ao 10. Segundo ponto, o propósito do sangue. O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado e nos livra do juízo de Deus sobre a humanidade, como diz em Hebreus 9:12. E por terceiro, o Cordeiro Pascual. Este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente, sem defeito e de 1 ano, assumia o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação por suas culpas. Da mesma forma, o inocente Jesus Cristo, sem defeito e sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. 1 Coríntios 5:7. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isto é, não poderia sobrar nada. Todo o cordeiro deveria ser consumido. Isto nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Seus ensinos, milagres e vida devem nos inspirar e mostrar a direção que devemos seguir. Neste ponto, entra a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o sumo da videira representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ou seja, devemos nos alimentar constantemente dele. O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado à redenção, graça e libertação. Estes três elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante na história do povo de Deus. O diabo, em todas as suas astúcias, ao longo da história associou o evento a coelhos e ovos de chocolate, quando na verdade os elementos mais importantes são a morte de Jesus e o seu sangue. A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Lucas 22:15. Ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes, Deus vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Com isso, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir, aprender e ser gratos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, graça e libertação do povo de Deus das garras da morte, do pecado e do inferno. A belíssima simbologia, que é envolvente e rica, aponta unicamente para o amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário. O Senhor nos amou e assumiu o lugar do Cordeiro imolado no deserto. O seu sangue continua sendo aspergido sobre as nossas vidas, casas e famílias para nos guardar do juízo de Deus. Devemos celebrar a Páscoa com sentimento de gratidão e euforia por aquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós.